Olá, bem-vindos a mais um banquete aqui da Dieta do Cordeiro. Eu sou Marina Mapelhacum Ruyan, autora do livro Cordeiro Marinado em Porções, que está sendo aqui servido a cada dia um capítulo lido, explicado, as porções dos evangelhos, as porções de cada uma dessas partes que revelam o que Jesus fez, seus milagres, né, suas ações, já foi completa 52 capítulos dessa parte, já da segunda parte também, 52 capítulos do que Jesus falou, as parábolas, os ensinamentos, e agora estamos aí no capítulo 26 de 52 também, de 52 títulos, atributos de Jesus. Estamos tratando de quem Jesus é. E hoje ele é o exemplo. Vamos seguir esse exemplo? Olha o que diz. Além de outras passagens bíblicas, continuaremos também ainda na de João 13, a mesma dos dois capítulos anteriores que já falamos, quando Jesus, sendo Senhor e Mestre, lava os pés dos seus discípulos. E o motivo pelo qual ele fez isso é que vai fazer jus ao título desta porção, né? Que diz assim: Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Verso 15. Ele não só deu o exemplo, como lhe atribuí no episódio 51, da parte ele deu, ainda a gente vai chegar lá, né? É a próxima, mas também ele é o exemplo. Ele é o nosso paradigma em quem devemos nos espelhar como imitadores. Naturalmente, quando consideramos Jesus um exemplo a seguir, logo imaginamos seu caráter impecável, sua sabedoria celestial, a beleza da sua santidade, sua pureza e doçura, sua grandeza e poder, sua autoridade e ousadia, atributos e virtudes verdadeiramente invejáveis de tão desejáveis. No entanto, a atitude a que ele nos pede para fazer o mesmo não nos parece nada prazerosa, não é? Lavar os pés uns dos outros e detalhe, inclusive daqueles que, de certa forma, estão em posições inferiores à nossa, ou até mesmo daqueles que nos negarão consideração, que serão nossos traidores e inimigos cruéis. Pedro, o apóstolo, foi um dos que experimentou na pele este gesto exemplar de humildade por parte de Jesus. Aliás, este e outros exemplos deixados por seu mestre o levaram a escrever na sua epístola as lições que aprendeu inclusive em loco, né? Ele diz na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 21 a 23. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem dolo algum foi encontrado em sua boca. No entanto, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Já pensou seguir esse exemplo? Eu, ó, ser insultada e não revidar? Sofrer calada? Este modelinho pode estar até meio fora de moda hoje em dia para se aderir, não é? Entretanto, quem dita a nossa moda é e sempre será a Bíblia, e ela nunca será ultrapassada. Antes, afirma, inclusive, que para isso vocês foram chamados. E ainda afirma pouco antes que é louvável, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suportar aflições sofrendo injustamente, no versículo 19. O que podemos relacionar destas duas passagens juntas é que não basta simplesmente não fazer o mal ao que não é bom, mas ir além, fazendo o bem ao mal. Complicado? Então, é nessas horas que imploro para Jesus viver a cena no meu lugar e eu mesma já não viver mais, tipo me fazendo de mortinha, mortinha.
pois só assim para não sentir a dor que me levaria impulsivamente a revidar fazendo ameaças. Não é o exemplo dele, né? Mas não é fácil, eu concordo. Mas estou aprendendo a jogar a bomba para aquele que julga com justiça. Até porque a ele pertence a vingança. Posso até mirar por um instante, mas não posso pecar. Estou confessando de próprio punho mesmo e com propriedade. Essa semana, né, na época que eu escrevia este livro, mais precisamente, dia 25 de junho, completei 32 anos de casada com o mesmo marido. Eram bodas de pinho. Só que esse ano eu fiz bodas de carvalho, 38 anos, agora em 2026. E posso afirmar, sem medo de errar, que só foi possível chegar até aqui e continuar até que a morte nos separe, porque tenho procurado seguir o exemplo de lavar os pés dele, que aliás já fiz isso literalmente uma vez e figuradamente inúmeras, e me esforçado por sofrer calada, como ideal a se tornar real a cada frustração, a cada desacordo, a cada incompreensão, a cada injustiça. Que eu creio acontece em todo e qualquer relacionamento, porque ninguém é perfeito, né? Sim, porque isso se aplica muito perfeitamente aos relacionamentos conjugais, visto que na sequência do padrão demonstrado por Pedro como exemplo de Jesus, segue a seguinte instrução, continuando em 1 Pedro 3, agora. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Observou o advérbio de modo, do mesmo modo, isso é igualmente, como, seguindo o exemplo dado anteriormente. E falando em como Cristo, outro exemplo clássico deixado por Jesus foi o de carregar a cruz, negando-se a si mesmo. Veja como o exemplo foi provado também literal e figuradamente por outro Simão. Em Lucas 23, 26, diz assim: enquanto levavam Jesus, agarraram Simão de Cirene e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. É bem assim: tome a cruz e siga-me. Siga o exemplo. Este e tantos outros, fáceis ou difíceis, a gente tem visto aqui, né, vários atributos de Jesus. Então, seguir o exemplo é ser como ele. Então, o que nós estamos vendo, como vimos recentemente, né, de ele ser amor, de ele ser servo, todos os exemplos, atributos dele, a gente tem que procurar seguir, fazer o que ele fez. Ele deixou exemplo para que a gente fizesse não só as mesmas coisas, mas outras ainda maiores, né? O que ele ensinou para que a gente também tomasse esse exemplo de ir e ensinar discípulos, ensinando, fazer discípulos, ensinando-os a guardar o que aprendemos, né? Então, esse título de exemplo é exemplar. É um título que a gente tem que mesmo buscar seguir à risca. E a minha oração é assim: meu Jesus, admiro e aspiro seguir todo o teu exemplo. Quero ser tua imitadora como filha amada. Quero ser um retrato espelhado de ti. Mas me ajude, preciso muito ainda aprender de ti, que és manso e humilde de coração, para que eu ache descanso para a minha alma. Já aprendi que para retratar tua glória em mim, primeiro eu preciso ser semelhante na tua humildade, tendo o mesmo sentimento que houve em ti, esvaziando-me de mim, negando-me a mim mesma, tomando a minha cruz e te seguindo os passos, até que, ao seu tempo, eu também seja exaltada.
na glória e para a tua glória. Amém? Amém. Se esta é a sua oração, se é esse também o seu desejo, vamos continuar seguindo juntos. Amém? E amanhã temos mais um atributo muito importante, aquele muito conhecido de João 14:6. Vamos entrar por aquele versículo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos amanhã falar que Jesus é o caminho, depois de amanhã que ele é a verdade e depois que ele é a vida. Tá bom? Então, temos ainda muitos capítulos para compartilhar, muitas porções aqui para saborear. Inscreva-se no canal se você ainda não fez. Compartilhe essas porções com outras pessoas que você sabe que também têm fome de Jesus e precisamos dar de comer, né? Vamos dar de comer. É isso aí, seguindo o exemplo de Jesus. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.